Idosos 70 a mais. Evitem agora estes 5 hábitos que destroem o coração. Você já sentiu sua pressão subir de repente, mesmo em dias aparentemente tranquilos? Talvez não tenha exagerado no sal. Talvez até tenha caminhado um pouco. Mas ainda assim, a dor de cabeça, a tontura ou a sensação de aperto no peito apareceram. Eu sei o quanto isso é frustrante. Sou o Dr. Ricardo Marinho, especialista em saúde do idoso, e quero revelar algo que pode estar acontecendo com você. Muitos acreditam que apenas o sal é responsável por destruir a saúde do coração. Mas depois de mais de 2 décadas cuidando de pacientes acima dos 70, eu descobri que o sal é apenas parte da história. Existem 5 hábitos do dia a dia aparentemente inofensivos que silenciosamente estão sobrecarregando o coração dos idosos. E é justamente por isso que tantos homens e mulheres, mesmo se cuidando, ainda sofrem com pressão instável, cansaço e risco aumentado de infarto ou acidente vascular cerebral. Mas há uma boa notícia. Ao identificar e evitar esses hábitos, é possível proteger o coração, melhorar a circulação e até recuperar energia. Foi exatamente o que aconteceu com vários dos meus pacientes, e pode acontecer com você também. Fique comigo até o final, porque o 5º hábito, em especial, costuma surpreender até os mais atentos. Muita gente acredita que ele faz bem, mas na prática, pode estar minando sua saúde cardiovascular. Hábito número 1. Ficar sentado por horas, sem se mover. Depois dos 70, é comum acreditar que quanto mais descanso, melhor. Só que o excesso de tempo sentado pode se transformar em um dos maiores inimigos do coração. Quando você passa horas parado, o sangue se acumula nas pernas e a circulação desacelera. O coração, para compensar, precisa bombear com mais força menos, e isso eleva a pressão. Pense nas suas veias como rios. Um rio que corre bem leva nutrientes e energia. Mas quando ele fica represado, a água acumula sujeira e o fluxo perde força. É exatamente isso que acontece dentro do corpo. Não é preciso correr maratonas. Levantar-se a cada meia hora já faz diferença. O simples ato de andar alguns passos até a cozinha ou se alongar suavemente ajuda a aliviar a pressão. E se o sedentarismo é um vilão silencioso, o próximo hábito se esconde ainda mais fundo dentro da cozinha. Hábito número 2. Abusar dos alimentos ultraprocessados. Muitos idosos juram que não comem muito sal, menos mas, quando investigamos a dieta, os alimentos prontos, industrializados, estão por toda parte. Bolachas, enlatados, embutidos, molhos de pacote, todos carregam quantidades enormes de sódio, gorduras ruins e aditivos químicos. Esses ingredientes inflamam o corpo, entopem as artérias e fazem a pressão subir. É como tentar bombear água por um cano entupido de sujeira. O esforço é muito maior e o risco de rompimento aumenta. Já vi inúmeros pacientes que quase não salgam a comida, mas mantêm pressão altíssima porque consomem frios, biscoitos e enlatados diariamente. Esse é um inimigo traiçoeiro porque muitas vezes o sabor nem parece salgado, mas o efeito sobre o coração é devastador. E se a alimentação industrializada já é perigosa, o próximo hábito é ainda mais traiçoeiro, porque é vendido como um aliado da disposição. Hábito número 3. Exagerar no café. O café, em pequenas doses, pode até ajudar na concentração, mas em excesso é como pisar demais no acelerador de um carro já cansado. A cafeína aumenta os batimentos, contrai os vasos sanguíneos e pode disparar a pressão em questão de minutos. Muitos idosos tomam 3, 4, até 5 xícaras ao longo do dia, acreditando que isso os mantém alertas. Na verdade, esse hábito força o coração a trabalhar como se estivesse em uma corrida sem fim. Já acompanhei senhoras que sofriam com tonturas inexplicáveis. Quando reduziram o café para 1 ou 2 xícaras pequenas, a pressão se estabilizou. E não é só o café. Chás estimulantes e energéticos também carregam esse mesmo perigo escondido. Mas se a cafeína é um acelerador perigoso, o próximo hábito é um verdadeiro fogo baixo, queimando o coração, noite após noite. Hábito número 4. Dormir mal ou dormir pouco. Muitos acreditam que dormir pouco é natural da idade, mas a privação de sono tem um efeito devastador no coração. Quando o corpo não descansa, libera hormônios do estresse que estreitam os vasos e elevam a pressão. É como viver permanentemente em estado de alerta. O resultado é cansaço durante o dia, irritabilidade e mais picos de pressão à noite. O sono deveria ser a pausa para a recuperação. Sem ele,
O coração nunca consegue reduzir o ritmo, como um trabalhador que faz horas extras sem descanso. Em consultório, percebo nitidamente quando um paciente consegue regular o sono. Mesmo sem mudar nada mais, a pressão já melhora. Mas o próximo hábito é ainda mais surpreendente, porque muitos acreditam estar cuidando bem da saúde, quando na verdade estão criando um risco a mais. Hábito número 5. Uso abusivo de suplementos sem orientação. Vitaminas e minerais podem ajudar sim, mas quando usados sem critério podem ser perigosos. Certos suplementos, especialmente aqueles que contêm estimulantes ou doses altas de cálcio e ferro, podem elevar a pressão ou sobrecarregar rins e coração. O problema é que muitos idosos acreditam que quanto mais, melhor. Já acompanhei pacientes tomando 5 ou 6 tipos diferentes de cápsulas diariamente, sem orientação médica. Resultado: palpitações, tonturas e pressão descontrolada. Quando ajustamos para apenas o que era realmente necessário, a saúde melhorou e os riscos diminuíram. Isso mostra que nem tudo que parece saudável é realmente seguro. A automedicação pode ser tão prejudicial quanto os ultraprocessados ou o excesso de café. Encerramento da lista dos vilões. Esses são os 5 hábitos que você precisa evitar urgentemente se tem mais de 70 anos. Longos períodos sentado, ultraprocessados, café em excesso, sono insufficient, suplementos sem orientação. Cada um deles pode parecer pequeno isoladamente, mas juntos formam um verdadeiro cerco contra o coração. A boa notícia é que ao evitá-los, você já abre espaço para práticas que fortalecem a circulação e reduzem a pressão naturalmente. E é exatamente isso que eu vou te mostrar na próxima parte. Os 5 hábitos heróis que protegem o coração e que qualquer idoso pode aplicar já a partir de hoje. Você já percebeu como pequenos hábitos podem se transformar em grandes vilões para o coração? Agora é hora de virar o jogo, porque se existem práticas que destroem, também existem aquelas que fortalecem. E a verdade é que não é preciso mudanças drásticas. Bastam ajustes simples no dia a dia para recuperar energia, estabilizar a pressão e proteger o coração contra o desgaste do tempo. Vou compartilhar agora 5 hábitos heróis que meus pacientes acima dos 70 aplicaram e que fizeram toda a diferença na saúde deles. E quero que você perceba como cada um deles é acessível, realista e possível de começar ainda hoje. Hábito herói número 1. Micromovimentos ao longo do dia. Se o sedentarismo é um vilão, o movimento frequente é o primeiro herói. Mas aqui não estou falando de academia ou exercícios extenuantes. Estou falando de micromovimentos distribuídos ao longo do dia. Levantar-se da cadeira a cada meia hora, caminhar até a varanda, fazer movimentos circulares com os tornozelos, levantar os braços algumas vezes. Estudos mostram que até 10 minutos de movimento leve, repetidos várias vezes, já ajudam a reduzir a pressão arterial em idosos. É como abrir pequenas válvulas de alívio para o coração. Em vez de exigir um esforço pesado de uma só vez, você distribui pequenas pausas de circulação que mantêm o sangue fluindo. Lembre-se, não é intensidade, é consistência. Cada passo que você dá, por menor que seja, é um recado ao corpo. Continue circulando. Hábito herói número 2. Prato fresco e colorido. O segundo herói está na cozinha. Se os ultraprocessados apertam as artérias, os alimentos frescos as libertam. Frutas, legumes, verduras e grãos integrais são ricos em fibras e minerais que ajudam a controlar a pressão. Um dos mais poderosos é o potássio. Ele age como um contrapeso ao sódio, ajudando o corpo a eliminar o excesso de sal que eleva a pressão. Banana, abacate, feijão, batata doce são como escudos naturais para o coração. Pense na sua refeição como uma paleta de cores. Quanto mais cores vivas, mais nutrientes protetores você coloca no prato. E não precisa ser complicado. Trocar um biscoito por uma fruta, adicionar uma salada simples ao almoço ou substituir o arroz branco por integral já é um começo poderoso. Hábito herói número 3. Sono como remédio natural. O terceiro herói é o sono restaurador. Dormir bem não é luxo, é tratamento. Durante o sono, o corpo reduz a pressão naturalmente, regula hormônios e repara tecidos. É o momento em que o coração, esse trabalhador incansável, finalmente consegue diminuir o ritmo. Muitos idosos acreditam que dormir pouco
faz parte da idade, mas a ciência mostra que com ajustes simples, menos como reduzir o uso de telas à noite, manter o quarto escuro e criar um ritual relaxante antes de deitar, é possível recuperar horas de descanso de qualidade. Um coração descansado é mais resistente, mais equilibrado e muito menos propenso a crises hipertensivas. O sono é o herói silencioso, que trabalha enquanto você descansa. Hábito herói número 4. Hidratação contínua. Muitos esquecem que a água é tão essencial quanto os remédios. Sem ela, o sangue engrossa, os vasos ficam sob pressão e o coração precisa se esforçar mais. É como tentar empurrar mel em vez de água por um cano. Beber pequenas quantidades ao longo do dia, menos um copo a cada hora, por exemplo, menos mantém o sangue fluido e a circulação leve. Não é sobre grandes goles de uma vez, mas sobre regularidade. Até mesmo infusões suaves de ervas podem contribuir. A hidratação é simples, barata e eficaz, mas muitos idosos negligenciam justamente por parecer óbvia demais. Não cometa esse erro. Cada gole é uma proteção a mais para o coração. Hábito herói número 5. Respiração profunda. Este talvez seja o mais surpreendente. Respirar profundamente de forma consciente é um verdadeiro exercício para reduzir a pressão. Ao inspirar pelo nariz, segurar alguns segundos e soltar devagar pela boca, você ativa o sistema nervoso que relaxa os vasos sanguíneos. É como enviar um comando direto ao coração para desacelerar. 5 minutos de respiração profunda por dia já são suficientes para reduzir a pressão arterial em muitos idosos. Pode ser feito sentado, deitado ou até em momentos de ansiedade. É um remédio natural, gratuito e sempre disponível.